Rotação máxima. Oferecido por ATCM. 72 anos. Promovendo o desporto motorizado. Frosi Energético. Liberta a tua energia. Novo Kia Sorento. Já disponível na Kia Moçambique. NBC Representações. Cordiais saudações, bem-vindos à quarta edição do programa Rotação Máxima e hoje na rubrica Pole Position trazemos uma das figuras incontornáveis do desporto motorizado. Sim senhor, é uma pessoa que conhece muito bem os corredores do desporto motorizado, mesmo porque foi piloto a nível dos kartings e ainda nas provas de velocidade. Ganhou troféus. Atenção, chama-se José Pepe, ou simplesmente Pepe, com quem vamos naturalmente trocar 2 dedos de conversa já a seguir no programa Rotação Máxima. Pepe, tal como és tratado carinhosamente, bem-vindos ao programa Rotação Máxima e digo sinceramente falando, és uma pessoa que eu tanto admiro, primeiro pela simplicidade, mas por ser uma pessoa que gosta de desporto motorizado. Eu tenho que agradecer o convite e obrigado e espero bem que todos gostem do programa de hoje. Muito obrigado. Zé, olha, eu sei que escolheste como facto da semana, portanto, o 4º Grande Prémio Pick and Cup modificados e gostava de perceber por que razão. Portanto, isto foi uma prova que, não só por ser a 4ª do campeonato, tivemos a possibilidade de ter pilotos sul-africanos que já não tínhamos em Moçambique há muito tempo. Certo. Eles trouxeram um aparato que fez a festa. Portanto, por causa dessa razão, escolhi o tema da semana para falar sobre a prova. Agora diz, quais são os aspectos que mais te marcaram, portanto, nesta 4ª prova do Grande Prémio Pick and Cup, mas sobretudo nos modificados? Falou dos sul-africanos, mas também um aspecto extremamente importante é que tivemos a presença da Secretaria de Estado, em particular através, obviamente, do Diretor Nacional de Desportos e Rendimentos, Francisco da Conceição, e do Inspetor-Geral dos Desportos, Sidónio Chaves, que participaram da cerimónia, portanto, de premiação dos pilotos. E uma palavra de apreço que eles deixaram é que este movimento associativo tem tudo para dar certo. Que interpretação é que faz desta leitura e desta mensagem? O Departamento de Velocidade do ATCM tem-se dedicado e penso que temos, a prova, melhorado a nossa prestação em termos de organização e a prova disso é que a visita dos dignatários do desporto à nossa prova só nos honra e só nos transmite a confiança que os mesmos depositam no ATCM e em organizar este tipo de provas. Ora bem, minhas senhoras, meus senhores, este é o facto da semana, portanto, de José Pepe,
Ao longo dos próximos minutos vamos tratar, obviamente, de Pep, uma das figuras que está ligado ao desporto motorizado, acompanhou várias etapas e hoje, portanto, está no sofá do Hildo Alfredo para analisarmos um tema que é extremamente importante e muito interessante, mas ainda para aqueles que são os fazedores do desporto motorizado e para aqueles que naturalmente nos dão alegria na pista, que são os pilotos. Tem razão de ser. Vamos naturalmente olhar para este tema. Que desafios é que se impõem para as agremiações, para aqueles que movimentam o desporto motorizado, tendo em conta o atual cenário que o mundo atravessa, em particular o país? Refiro-me sobretudo na questão da Covid-19. Apesar de não é só o desporto motorizado, é toda a nossa vida social, nós tivemos que nos adaptar e, portanto, isto é uma forma de estar nova, temos que aprender a lidar com ela e nós no ATCM tivemos que aprender a adaptar-nos e para podermos fazer o desporto motorizado dentro das condições existentes no momento. Qualquer agremiação terá, para sobreviver ou para continuar, deverá fazer o mesmo, seguir as normas, seguir as recomendações que nos são dadas pela Secretaria de Estado e pelo Governo, de forma a que possamos praticar o desporto e ficar no convívio entre nós. Bom, este novo normal imposto para a Covid-19 coloca, de certa forma, desafios muito fortes aos clubes, aos fazedores do desporto motorizado, e a prova disso é que o ATCM foi o pioneiro na questão da testagem da Covid-19. Acha que este nível de exigência que se impõe no desporto motorizado em particular vai permitir com que os clubes organizem-se mais ainda para que possamos ter corridas com segurança? Eu acho que este tipo de imposição que foi posto ao ATCM para organizar o quarto grande prémio foi também um teste da Secretaria de Estado para medir o pulso da capacidade de organização dos clubes. Pois. Não só do ATCM, possivelmente de outros clubes ligados ao futebol, ao basquete, outras modalidades desportivas. Nós provamos que, com boa vontade e com trabalho, os clubes são capazes de cumprir com as regras impostas pelo Estado. Eu penso que também com esta capacidade e esta demonstração, o Estado vai demonstrar que, havendo esta boa vontade e a capacidade de o fazer, as coisas serão melhores e muito mais fáceis nas próximas provas. Está a tentar dizer que este pode ser um caminho para aquilo que eu desejo de muita gente, pese amor a questão da Covid-19 não está normalizada, mas está a dizer que com este nível de organização demonstrado e muito bem pelo ATCM já nas duas últimas corridas, primeiro foi nos drifts e depois agora no picanto e também nos modificados, está a dizer que num futuro muito próximo podemos voltar a ter público nas bancadas? Achas que é por aí? Este teste que a sede... Eu acho que ainda é muito cedo para prever a existência de público, apesar do ATCM e outras modalidades desportivas possuírem bancadas e podermos começar por um número limitado de assistentes. Não é isso o nosso objetivo, as pessoas gostam de ver desporto, independentemente de ser motorizado ou outro, e gostam de ir ao campo ver os seus ídolos, as suas equipas a praticar e a ver o jogo ao vivo tem outra emoção, não é? Mas eu penso que será um passo para começar, mas também temos que pensar que há sempre um possível risco e é preciso compensar as coisas e não dar um passo grande e depois cairmos no erro. Agora, Pepe, diz-me uma coisa, nós temos estado a assistir nos dois últimos anos, em particular aqui no ATCM, que antigos pilotos, fazedores do desporto motorizado, que num passado muito recente já tinham até se desligado das corridas, hoje estão a dar o seu contributo
até mesmo na direção e no organograma, portanto, das competições. Exemplo disso é que, por exemplo, o Pepe, o Manecas, o Martezinho, o Jorge Maltezinho e entre muitos outros estão integrados nas corridas e vocês dão um litro e as coisas acontecem. A pergunta que eu lhe coloco é: como é que avalias o atual estágio do associativismo, sobretudo no desporto motorizado? Está saudável? Recomenda-se? Recomenda-se. Ainda temos muito caminho a percorrer. Não é só o desporto motorizado. Em Moçambique, infelizmente, o nosso desporto não está saudável. É preciso ter muito trabalho de base. Portanto, mas eu penso que temos um futuro. Há pessoas interessadas, como já mencionaste, vários antigos praticantes voltaram para apoiar o desporto, e motorizado neste caso, e penso que com o desenvolvimento, com o trabalho aplicado, as coisas vão começar a acontecer de uma maneira mais saudável e vamos ter um bom final. Agora diz-me uma coisa, o Pepe fez parte, portanto, das grandes corridas, portanto, a nível do Kia Pride. Não quero recuar muito para os karts, mas... Eu não fiz parte do Kia Pride. Eu criei o Kia Pride. Quem criou o troféu Kia Pride fui eu. Parabéns. Bom, essa é uma grande revelação, é um dado... Pronto, é muito pouca gente sabe. Eu sei que o Pepe correu pela equipa da Ser Motor, ganhou muitos troféus. Isso foi no grupo N, classe N, corri para a Ser Motos no Mazda. E fazias, correste com o Massuro ali? Sim, na mesma equipa, portanto cada um na sua classe. Kamal, enfim. Sim. Sim, mas agora, e sinceramente falando, este é um dado extremamente importante e é uma grande revelação, mas a questão que eu queria colocar, que eu gostava que pudesses compartilhar connosco é olhando para a reativação das provas de velocidade no Autódromo Internacional de Maputo, no ATCM, podemos dizer de forma muito clara que o futuro está garantido? Espero que sim. Os intervenientes, tanto a nível dos parceiros do ATCM, como dos pilotos, há amostras de investimento, portanto eu penso que a semente foi lançada e é preciso regar a semente para que a árvore cresça e dê frutos. Exatamente. Se tivéssemos que fazer aqui uma comparação no desporto motorizado, em particular no motociclismo e no automobilismo, na sua opinião, qual é a modalidade nesta altura que está com um bujão de oxigênio e que naturalmente pode nos trazer frutos a médio prazo a nível das competições internas e internacionais? É assim, qualquer das modalidades, tanto motociclismo como automobilismo, tem frutos se nós criarmos as bases. Bom, é verdade que no motociclismo nós temos como uma grande bandeira o Paulo Oliveira. Sim, mas é não é? Também temos o Rodrigo Almeida no automobilismo internacional. Mas é assim, nós não podemos olhar para... Claro que temos que olhar para esses pilotos que nos levam a nossa imagem lá para fora e que muito me agrada. Mas nós temos que olhar para as bases, ok? Temos o motociclismo, como o automobilismo, tem que ir buscar pilotos às bases, aos mais novos. Nós temos, por exemplo, nas classes dos karts, pilotos que já hoje são pilotos consagrados no automobilismo. A referência ao motociclismo. Os amantes do motociclismo vão ter que se organizar e criar este movimento deles próprio, dos amantes, para criar frutos no futuro. Está a tentar dizer aos nossos queridos telespectadores e internautas, Pepe, que no motociclismo ainda falta naturalmente haver uma espécie de má ação? Sabes, eu não quero comentar muito sobre o motociclismo porque não estou ligado propriamente a eles. Possivelmente já existe uma movimentação, mas possivelmente têm que se tornar mais visíveis. Neste momento eu penso que não estão tão visíveis como neste momento o automobilismo. Agora, Pepe, como é que as agremiações, os pilotos podem capitalizar, portanto, este intercâmbio
retomou, podemos assim considerar, entre os pilotos sul-africanos e pilotos nacionais ao bem do desporto? É assim, os pilotos sul-africanos, devido à situação do país deles, estão expostos a outro tipo de tecnologia e têm outro tipo de patrocínios. Nós estamos a caminhar para lá. Os sul-africanos ou outros que venham a participar em Moçambique vêm-nos trazer experiência, vêm-nos trazer, possivelmente, formas de lidar com o desporto de outra maneira, que nós não estamos habituados, e penso que isto nós todos aprendemos quando eles vêm cá, aprendemos um bocado, não é? E não só vemos o tipo de material que eles usam, que possivelmente há pilotos que se calhar não tinham conhecimento, que podem neste momento procurar saber onde é que está disponível esse tipo de material para aplicação nas suas provas, nos seus carros. Bom, a presença daquelas super máquinas clássicas com destaque para o Toyota réplica V8, de certa forma, criou muitas expectativas e há muita gente que, naturalmente, quando viu aquela imagem passar a nível da televisão e nas redes sociais, muita gente não acreditava que é Moçambique. Até sempre mudou. Os pilotos sul-africanos já tinham demonstrado interesse em vir a Moçambique. Principalmente o indivíduo que faz os carros que mencionou, que são os Backdraft Racing, é um senhor chamado Tony Martin, que ganhou já as 24 horas de Daytona. Portanto, é um ícone do desporto motorizado da região e internacional. É ele que faz esses carros. Ele correu em Moçambique há cerca de 45 anos, no autódromo do ATCM, e, portanto, ele teve muito gosto, já andava a mostrar interesse em vir a Moçambique. Gostou, elogiou bastante a nossa pista, o estado da pista, elogiou a organização da prova, portanto, ele desfez-se em agradecimentos ao ATCM e deixou uma promessa de transmitir toda a nossa experiência que temos de organização aos pilotos sul-africanos e tentar movimentar que eles venham mais vezes a Moçambique. Portanto, possivelmente, quando eu digo brevemente, será de 4, 5, 6 meses, poderíamos ter outras provas de outro tipo de carros. Eu não quero levantar o véu agora, porque não há nada garantido e pode-me sair o tiro pela culatra. Ora bem, minhas senhoras e meus senhores, estamos em conversa com o diretor do Departamento de Velocidade aqui no Autódromo Internacional de Maputo, ou seja, pelo ATCM, e ele tem estado naturalmente a dar uma grande contribuição para o sucesso e elevação da imagem de Moçambique. A prova disto, em primeira mão, Pep revelou que há contactos portanto, com outras agremiações, com pilotos sul-africanos, para que, obviamente, num futuro muito próximo, se não daqui a 3, 4 meses, possam naturalmente fazerem parte, ou seja, do 5º grande prémio virado para as competições dos modificados. Pepe, vamos acelerar um bocadinho a nossa conversa, porque daqui a pouco vais participar de um desafio. Eu sei que tens uma grande responsabilidade. Vais participar no quadro Pole Position, vais ter que indicar 3 pilotos. A sua escolha, são as suas preferências e nós respeitamos. Estás preparado? Vamos a isso. Ok, tudo bem. Antes de irmos para o quadro Pole Position, para além de ter sido um dos mentores com a grande iniciativa do Kia Pride, para além de teres contribuído como piloto nos karts e também nos modificados, no Grupo EM, e agora como diretor de Departamento de Velocidade aqui no ATCM, agora, sinceramente, eu estou muito surpreendido com as qualidades que apresentas. E tens um gosto pela fotografia. Isto não estava programado no alinhamento. E atenção, minhas senhoras, meus senhores, essa questão não estava programada e o Zé vai se surpreender, porque eu vou pedir ao realizador, o Tony Dava e o Isufo,
obviamente que é para rodar aqui algumas imagens deste trabalho fantástico que o próprio, portanto, a Pepe tem estado a realizar na pista. A controlar as corridas, mas também ter a fotografia. De onde é que vem o gosto pela fotografia? Desde jovem, muito jovem. Portanto, comecei com as máquinas analógicas. A minha mulher não gosta muito porque tenho várias máquinas lá em casa a ocupar espaço. Muitas lentes, não é? E muitas lentes. Okay. Não todas como eu gostaria de ter, mas algumas. Portanto, mas o gosto pela fotografia já vem há muitos anos e, portanto, juntou-se o gosto pela fotografia com o gosto pelo desporto motorizado e proporcionou-se, portanto, começar a tirar fotografias e tenho uma boa coleção das corridas desde o tempo dos anos 80, 90 para cá e depois tenho um arquivo que foi de outros fotógrafos que tenho guardado com muito gosto e com carinho. Agora, eu tive a oportunidade, antes mesmo de entrarmos para esta entrevista, de visitar o seu Facebook. Fiquei surpreso. No sábado estiveste, obviamente, a fazer o controle da corrida, mas ao mesmo tempo ainda sobrou tempo de tirar fotos. Vi ali umas fotos muito interessantes. Explica lá isto. Eu sou o diretor do Departamento de Velocidade. O trabalho do diretor do Departamento de Velocidade é organizar a prova até ao dia que ela se vai realizar. No momento que inicia o programa de prova, o diretor do departamento deixa de mandar. Eu não mando nada durante o dia de prova. Tens o diretor de prova, tens o colégio de comissários. Essa equipa, juntamente com os marshals, é que gerem o evento em si. Portanto, eu com a minha equipa, antes da prova, trabalhamos e entregamos, digamos, o bebé, portanto, às pessoas que vão gerir o evento em si. Eu, no dia do evento, sou simplesmente um pássaro livre. O que acontece, muitas vezes, como temos... Mas isso só acontece, desculpa fazer a ponte, isso só acontece quando há uma boa organização, ou seja, há uma estrutura já montada. E isto, pelo menos no TCM, está assegurado. Sim. E, portanto, normalmente o que acontece é, como eu gosto da fotografia, e sou colocado muitas vezes em alguns pontos em que é preciso juízes de facto. Portanto, ao mesmo tempo que estou a ver a prova, estou a ter o meu gosto pela fotografia, tirar as fotografias como eu gosto, mas se há algum acontecimento, portanto, eu tenho que reportar ao colégio de comissários, ao diretor de prova, e eles depois, a partir daí, tomam as decisões, portanto, que acharem devidas sobre o assunto. Pepe, vamos fechar essa nossa entrevista para passarmos para a rubrica Pole Position, mas obviamente há uma pergunta que é de praxe. Nesses últimos anos de muita imagem, qual é a imagem que mais te emocionou? Qual é a melhor coleção? Qual é a melhor coleção? Uma corrida, pelo menos das corridas? É muito difícil. E eu tenho a máxima certeza que depois desta entrevista há muita gente que vai chamar para os casamentos e batizados. Não, por favor. E ainda não, porque se eu for para o casamento, se eu for para o casamento e vou comer e beber, não vou tirar fotografias. Mas tudo bem, mas lembras alguma coisa assim que... Assim, é muito difícil. Porque eu vi que no terceiro grande prémio, traz ali algumas fotografias, vê-se algum registro, e mesmo agora quando visitei o teu Facebook, depois vou pedir que é para deixares ficar aqui como é que podem as pessoas acessarem, ter algumas fotos na sua página. Eu vi ali um slide bem preparado e tudo. Portanto, isso é o gosto que eu tenho, não é? Mas faz isso nos tempos livres, naturalmente. Só nos tempos livres, portanto, não é a minha profissão, a fotografia é um hobby e, portanto, em relação à fotografia, eu acho que cada prova tem o seu momento. É um bocado difícil de dizer aquela fotografia, porque cada prova tem o seu momento, tem a sua fotografia, e depois o dia, há provas que, se for ver no meu Facebook, há provas que há muitas fotografias a preto e branco, porque a luz não permite, não dá para tirar com aquela cor, então uso muito o preto e branco. Há outras, como a última, a luz estava boa, então fiz muitas fotografias a cor. Portanto, é diferente, é difícil de escolher uma fotografia. Zé, se tivesse que enaltecer
alguém ligado ao desporto motorizado, uma figura, uma instituição da qual que diz sim senhora, ela merece o meu apreço, o meu reconhecimento. Qual instituição o dirigente faria isso? Portanto, o ATCM, sem dúvida, né, pelos anos que dedicou ao desporto motorizado, pela tradição que tem em Moçambique em relação ao desporto motorizado, portanto, sem dúvida tem que ser o ATCM. Zé, muito obrigado. Vamos passar para a rubrica Pole Position. Minhas senhoras e meus senhores, esta é a parte mais difícil. Eu sei que nesta altura bate o coração do Pepe, homem apaixonado pelo desporto motorizado, gosta, tem uma paixão muito enorme, portanto, pela fotografia, mas ao mesmo tempo nós lhe colocamos o desafio de fazer aqui 3 escolhas. Pepe, sei que tens as tuas preferências, há muitos pilotos a nível dos karts modificados, drags e rallies. Eu só queria perceber, antes de apresentarmos aqui aos nossos internautas e telespectadores, qual foi a base, o critério que usaste para poder fazer a seleção de 3 pilotos? Olhaste para o passado, o presente ou o futuro? Eu já disse aqui nesta entrevista, e se os telespectadores tiveram com atenção, eu fui buscar pilotos da base, ok? E temos o exemplo, e vou dizer agora o primeiro que eu... Não, vamos começar pelo terceiro, contagem regressiva, terceiro. Pelo terceiro, mas todos eles têm a mesma base, que é o karting, ok? O historial destes 3 pilotos que eu escolhi, eles vieram do karting e têm pilotos consagrados neste momento devido à escola de base, que é aquilo que em qualquer modalidade tem que haver. Tem que haver a base, onde se aprende os princípios, para poder crescer em qualquer modalidade desportiva. Portanto, o terceiro piloto que eu escolhi é o Mauro Costa, que eu tive o prazer de correr com ele nos karts. Na altura? Na altura, sim senhor, ainda corri com... E qual era a classe? Era o PCR 100, o Fórmula 100. Ok? O segundo piloto que eu... Não, mas segura aí, queria perceber. Correu na altura com o Mauro Costa e recorda-se, sei lá, de alguma batalha que mais... Várias, porque eu tinha peso a mais. Chegaram a compartilhar o pódio nessa altura? Temos vários pódios compartilhados. Parabéns a Mauro Costa, piloto do ATCM, que neste último fim de semana, com o seu Mazda Miata MX, foi ao pódio e foi o grande vencedor, portanto, a nível dos modificados na sua classe, na prova de resistência. Aliás, o Mauro que está a retomar as competições depois daquele pequeno incidente que teve, é mais um dia laboral. Mauro, justa homenagem, aqui também vamos enaltecer o teu papel, que tem estado a contribuir positivamente para a promoção do desporto motorizado. Parabéns. E olha, estás no meu coração, tal como estás no coração do Pepe. Sim, eu conheço o Mauro, apesar de ter sido concorrente em pista, conheço o Mauro desde bebê. Portanto, conheço a história do Mauro desde os primeiros passos dele. Exatamente. Ele chegou até a representar o país por várias vezes nos campeonatos internacionais de kart. Vamos passar para a segunda escolha de Pepe. O Rui Pereira, que para mim é o Rui Vilela, é mais um piloto que vem da base, dos karts, e mais uma vez está a dar provas que uma boa escola, uma boa base, dá uma boa escalada de progresso de condução. Bom, podemos dizer que o facto do Rui Vilela ter sido o grande vencedor, digamos, portanto, ter vencido a manga B do quarto Grande Prémio Picanto Cup, tive a oportunidade de o entrevistar em direto. Contribuiu isso para essa sua escolha ou estás a basear nos dados que no historial que ele possui? No historial que ele possui, é um piloto que, se tiver mais oportunidades, ainda nos vai dar muitas alegrias em pista. Parabéns, Rui Vilela, o piloto da Blue Tech, ele que faz dupla com o veterano Arcer da Cunha. Um grande abraço para ti.
tenho grande admiração por ti e é sempre bom, naturalmente, quando temos aqui o sangue novo e também, obviamente, os mais velhos a darem aqui a contribuição. Agora, só para fecharmos, eu sei que há muita gente ansiosa a partir do lado de casa, querem saber quem é o escolhido, ou seja, quem neste a figura em destaque ou seja, o piloto em destaque para Neste momento é uma escolha fácil. É mais um piloto que vem das escolas do kart. Teve um progresso muito grande nas várias classes de kart que correu. Hoje está a correr nos modificados no ATCM, está a correr no troféu Kia Picante, desculpem, no ATCM, e corre internacionalmente em várias classes fora de Moçambique, e já deu provas do seu valor. Portanto, o Rodrigo Almeida é o próprio, é um piloto que, mais uma vez, prova que teve uma boa base, teve uma boa escola e, portanto, tem a sua carreira projetada. Parabéns então ao Rodrigo Almeida. O Pepe já fez aqui as suas 3 escolhas, colocou, portanto, em terceiro Mauro Costa, destacou então como segundo piloto nas suas preferências Rui Vilela, que é o piloto da Bluetech, que fez história nos karts, agora obviamente a escrever o seu nome com letras garrafais, portanto no Picante Cup. E depois, obviamente, Pepe, aqui no sofá do Ildo Alfredo, elegeu portanto, Rodrigo Almeida como sendo o piloto em destaque e que, naturalmente, por tudo que está a fazer pelo país, fora, em representação de Moçambique e do ATCM, tem um futuro promissor, só tem de, naturalmente, manter-se concentrado. Só para fecharmos, e porque, Pepe, há uma questão de fundo, nós olhamos também para aquela fora das corridas, os pilotos aceleram, dão-nos alegria, na pista, que é um lugar seguro, mas nós temos estado a assistir uma situação e que naturalmente nos remete a uma reflexão. Refiro-nos aos acidentes de viação. Há várias campanhas que têm sido levadas a cabo e nós vamos obviamente passar uma imagem um bocadinho chocante, mas temos estado a fazer reflexão e queremos naturalmente colher aqui a sua contribuição. E lançamos uma pergunta do dia, queremos que os nossos internautas e telespectadores possam também trazer connosco. Como evitar o uso do telemóvel, portanto, ao conduzir ou ao volante? Como é que nós podemos nos associar deste aparelho que, pelo sim ou pelo não, toda a gente, quando tem na mão, não quer largar? Pepe. É um bocado difícil, é uma tentação, mas isso voltamos outra vez àquilo que ainda já falámos, a base. Eu lembro no meu tempo de escola, ok, não havia celulares, não havia, mas no tempo de escola a polícia vinha às escolas ensinar-nos o comportamento em estrada. Como atravessar uma estrada, traziam uns triciclos, montavam umas pistas na escola primária para a gente saber o que era um stop, o que era uma prioridade. Portanto, isto vem de base. Portanto, nós perdemos essa base e hoje estamos infelizmente indisciplinados, muitas vezes pegamos no telefone quando não devemos, temos de certeza, plena consciência que estamos a fazê-lo errado, mas muitas vezes é esta educação de base sobre como proceder e se comportar, neste caso com o telemóvel, torna-se um vício e as pessoas não conseguem deixá-lo. Na sua opinião, faltam mais campanhas de sensibilização? Além das campanhas de sensibilização, devemos começar a trabalhar com as crianças. Portanto, elas são o futuro. Muitas vezes não é só como campanhas de sensibilização que conseguimos mudar os comportamentos, mas das crianças, talvez se nós semearmos melhores valores e melhores comportamentos, mais tarde vamos colher os frutos que plantamos. Minhas senhoras e meus senhores, lançamos então a pergunta do dia: como é que podemos evitar o uso do telemóvel quando estamos ao volante? E como, obviamente,
podemos nos desassociar, portanto, deste aparelho que hoje tornou-se um amigo próximo, portanto, do ser humano. É desta forma que nós marcamos então o ponto final do nosso programa Rotação Máxima. Antes mesmo, agradecer mais uma vez pela sua presença. Pelo convite. José, e vamos ter seguramente mais oportunidades para conversarmos aqui no sofá do Ídolo Alfredo, mas também dar-te os meus parabéns por serem trabalho que estás a fazer como diretor do Departamento de Publicidade. O sucesso, o nome de Moçambique, a imagem do ATCM está projetado, os pilotos estão satisfeitos. Há que naturalmente continuar a aproximar os dirigentes e que o associativismo no desporto motorizado esteja mais ativo. Obrigado, Will, mas eu queria só ressalvar, o trabalho do Departamento de Velocidade não é do José Pepe, é da equipa de trabalho. Eu sou mais uma peça lá dentro, não só sou eu, há mais pessoas a contribuir com muito valor, portanto eu não posso levar essa taça para mim, para a minha casa. Há mais pessoas que merecem partilhar desse cumprimento e desse elogio que o Will fez. Muito obrigado. Simples, simpático, humilde, José Pepe, ou simplesmente Pepe, compartilha, obviamente, os elogios com aqueles que têm estado efetivamente a trabalhar consigo no Departamento de Velocidade nas corridas organizadas pelo Automóvel e Touring Clube de Moçambique. Minhas senhoras, meus senhores, marcamos obviamente o ponto final da presente edição do programa Rotação Máxima, na promessa obviamente de voltarmos a cruzar caminho numa próxima oportunidade. Fica naturalmente a pergunta do dia: como evitar o uso do telemóvel quando estamos ao volante? Eu sou Hildo Alfredo, 72 anos promovendo o desporto motorizado. Nada temo, atenção. Até a próxima. Este programa foi oferecido por ATCM, 72 anos, promovendo o desporto motorizado. Frosi Energético. Liberta a tua energia. Novo Kia Sorento, já disponível na Kia Moçambique. NBC Representações.